O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio ao faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam o servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho para a nossa homilia de 14 segundos. Agora escrito, 14 segundos, certinho. 3 pontos do Evangelho antes da leitura do texto. Primeiro, o texto que nós ouvimos, estamos num contexto de uma festa de casamento. E quanto tempo dura uma festa de casamento hoje em dia? Você, quando casou, quanto tempo demorou a festa sua de casamento? 3 horas? 4 horas? 5 horas já é um pouco mais festivo, né? Festeiro já. E a diferença é que a festa de casamento no tempo de Jesus demorava semanas. Não era só uma semana, não era só 3 horinhas de festa, não, era semanas de festa. E o vinho, numa festa de casamento no tempo de Jesus, era algo importante. Faltasse vinho na festa de casamento era vergonha para os noivos. E curioso que no texto que nós ouvimos, quem percebe que o vinho iria faltar não são os noivos. E também não são os que estavam servindo, os responsáveis pelo serviço. Quem percebe é a mãe de Jesus. E ela vai até ele e diz: eles não têm mais vinho. Há um diálogo curto entre Jesus e a sua mãe. Então ela é capaz de perceber as nossas necessidades. Assim como percebeu a necessidade naquela festa, na ausência do vinho. Ela consegue perceber a nossa necessidade. Segundo ponto é que, para que o milagre aconteça, como aconteceu nas bodas de Caná, nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Encher as talhas de água. Se as talhas estiverem vazias,
Deus pode tudo, mas se as talhas estiverem vazias, o milagre não pode acontecer. O milagre não acontece se as talhas estiverem vazias. O que é mais fácil fazer? Encher as talhas de água ou transformar a água em vinho? O que é mais fácil fazer? Se você falar que é transformar água em vinho, joga o microfone na sua cabeça. Lógico que é encher as talhas de água. Imagina, vai transformar água em vinho. Esse é só um que pode. Só um tem condições de fazer isso. E quem que pode encher as talhas? Quem que pode encher as talhas? Não, esse nós está muito vago. Quem que pode encher as talhas? Não, que nós. Nesse nós está muito vago. Quem que pode encher a talha? Eu. Aí, agora fica mais direto. Esse negócio de nós, a gente coloca todo mundo lá, mas é nós aqui, né? Então, é a nossa parte. E aí, se realizamos a nossa parte, Deus faz o resto. A glória de Deus é manifestada, como nas bodas de Caná. Pergunta para o seu vizinho para ver se ele está atento, se ele está acordado, da direita e da esquerda. As suas talhas estão cheias ou vazias? Se estiver vazia, trate de enchê-las, porque se você não enchê-las, não vai acontecer o milagre na sua vida. É a participação nossa. É a nossa participação no mistério. Caríssimo, depois das grandes festas em que celebramos a encarnação do Verbo de Deus na nossa carne, isto é, o Santo Natal, Sagrada Família, Santa Mãe de Deus, Epifania e o batismo do Senhor, todas as festas celebram e entendem-se o tempo do Natal. Iniciamos agora o tempo comum. Viveremos algumas semanas até o início da Quaresma, a terça-feira antes da quarta-feira de cinzas. Depois nós paramos para o tempo quaresmal, faremos uma grande caminhada no tempo quaresmal, viveremos a Páscoa, contemplando o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Depois, celebraremos o tempo de Páscoa. Na segunda-feira, depois de Pentecostes, retomaremos o tempo comum e vai até o mês de novembro, finalzinho do mês de novembro, onde estaremos celebrando a festa de Cristo Rei. Vivenciaremos, então, este tempo comum. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo, nos dizia a antífona desta missa. Podemos dizer que ainda vivemos a alegria dos pastores, a alegria dos magos, ou o silêncio contemplativo de José e Maria. Adorar a Deus é dar o lugar que é dele em nosso coração e em nossa vida. O respeito significa que com o que os seus mandamentos não serão esquecidos por nós, que nós nos esforçaremos por viver todos os seus mandamentos e colocá-los em práticas em nossa vida. O brilho da glória de Deus, revelada pelo seu Espírito, nos fará proclamar o seu nome glorioso em todas as nações, anunciando-o para todas as pessoas que encontrarmos no caminho durante esta nossa jornada deste tempo comum. O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele governa os céus e a terra. Tudo está sob o seu domínio. O Senhor escuta clemente a oração do seu povo e nos dá, no nosso tempo, a paz. O Senhor Deus nos chama por meio do Evangelho a fim de alcançarmos a glória de Cristo, antífona de
aclamação o Evangelho. É a glória de Cristo a nossa coroa. É a glória de Cristo a nossa coroa. Ele nos deu a sua glória, isto é, Ele nos concedeu o seu Espírito nos foi dado com abundância. Ele derramou sobre nós o seu Espírito. E Ele mesmo nos desposou como uma noiva. E se agradou de nós, se afeiçoou de nós, contando-nos como a noiva enfeitada para o seu marido, do profeta Isaías, da primeira leitura. Por isso, cantemos ao Senhor um canto novo. Cantemos ao Senhor e manifestemos os seus prodígios na diversidade de pessoas, na diversidade de dons e carismas. Somos a única igreja de Jesus, guiada pelo mesmo Espírito. Juntos constituímos a sua noiva, juntos constituímos o seu corpo místicos, que unido resplandece no meio das nações. A água da antiga aliança, água da purificação, segundo os ritos judaicos da lei de Moisés, foi transformada em vinho novo, em vinho da nova aliança. O vinho que é símbolo e alegria da exultação no Espírito Santo, que é fruto da morte e ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Nós conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco, e acreditamos na força deste amor. Este é o grande sinal de Deus para nós, o seu amor, e é justamente o que Ele nos manifesta nas bodas de Caná. Sinal aqui não é um simples milagre. Sinal é um gesto do Senhor Jesus, carregado de sentido profundo, que revela a sua missão, que revela a sua obra salvadora, que revela o seu projeto de amor para cada um de nós. Creiamos, nunca duvidemos. Se formos fiéis à ação do Espírito Santo, nossa comunidade será viva, os carismas serão abundantes, a alegria de ser e viver como comunidade não faltará a cada um de nós. E o nosso testemunho de Jesus Cristo será sempre entusiasmado e convincente. E a todos terão desejos de seguir os passos de Jesus. Que a nossa Eucaristia seja ungida, seja toda doçura, toda a renovação da nossa vida em Cristo e nos dê condições para testemunhar e manifestar a sua presença no mundo. Que assim seja. Amém. Um instantezinho para você rezar. Faz diante de Jesus a sua oração e faz na sua oração o que for necessário para que você encha as tuas talhas de água.